Bem, Muito bom dia, irmãos e irmãs na fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós chamamos bem-vindos a todos para este nosso culto. Hoje nós estamos iniciando a Semana Santa. Nós hoje celebramos o Domingo de Ramos, quando nós lembramos da entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, para aquela que seria a última semana da sua vida, todo o sofrimento e morte que nós vamos lembrar também nessa semana até próximo domingo, domingo maravilhoso, domingo da Páscoa. Nós hoje vamos meditar a respeito daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo veio fazer. Veio dar a sua vida, veio morrer para nos dar vida, para produzir vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija neste momento de culto, que Ele também receba o nosso louvor, que Ele derrame ricas bênçãos sobre cada um de nós. Nós vamos agora ouvir um louvor. Abençoa, Pai Celeste, o teu povo em graça e amor, com o teu vigor reveste nossos corações, Senhor. Dá-nos tua santa paz, que nossa alma satisfaz. Deus triuno, a ti louvamos, tua glória abençoa, Pai Celeste, o teu povo em graça e amor, com o teu vigor reveste nossos corações, Senhor. Dá-nos tua santa paz, que nossa alma satisfaz. Deus triuno, a ti louvamos, tua glória proclamamos. Hoje nós vamos seguir a liturgia do culto principal número 2.
ou parte dela, pelo menos, nós vamos fazer a liturgia cantada e nós iniciamos então este momento com a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades, com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Queridos irmãos e irmãs, diante de Deus, eu vos pergunto, é esta vossa sincera confissão? Vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, e credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e o firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio do Deus Espírito Santo, se é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. Da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoou todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós vamos ouvir agora a leitura do Salmo para este nosso culto, este culto de Domingo de Ramos. Abram os portões do templo para mim, eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor, somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas E na terra paz, boa vontade para com os homens.
nós te louvamos, bendizemos, adoramos. Nós te glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, ó Senhor, unigênito Filho, Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras os pecados do mundo, tem compaixão de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa deprecação. Tu que estás sentado à mão direita de Deus Pai, tem compaixão de nós. Porque só tu és santo, só tu és o Senhor, só tu, ó Cristo, juntamente com o Espírito Santo, és o Altíssimo, na glória de Deus Pai. Amém. Amado Senhor Jesus Cristo, viesses ao mundo para sofrer e morrer em nosso lugar, entregando a tua vida para que nós pudéssemos ter vida e salvação. A ti nós louvamos, a ti nós rendemos graças. Hosana nas maiores alturas. Hosana aquele que vem em nome do Senhor. A ti, ó Senhor Jesus Cristo, ao Pai e ao Espírito Santo, seja toda honra e glória, hoje e sempre. Amém. Nós vamos ouvir mais um louvor. Eis na cruz por nós pregado, de pecados carregado, unigênito de Deus. Vinde, ó almas contristadas, vede as culpas tão pesadas que Jesus na cruz levou. Trouxe aos homens a verdade, paz, perdão e liberdade. A Satã por nós venceu. Cristo, tu nos resgataste, com teu sangue nos compraste, somos teus, ó bom Senhor. Nós vamos ouvir agora as leituras indicadas para este nosso culto do Domingo de Ramos, iniciando pelo Antigo Testamento, livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9 até o versículo 12. Alegre-se muito, povo de Sião. Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde, e está montado num jumentinho filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel
e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. O Senhor Deus diz: moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês que foi selada com sangue. Por isso vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, voltem para a sua fortaleza. Voltem todos os que ainda têm esperança, pois vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Essas são as palavras do Antigo Testamento. O texto da epístola nós encontramos na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11, onde nós lemos assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas na terra, no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essas são as palavras da epístola. Vamos ainda ouvir o texto do Santo Evangelho para este domingo de Ramos, Evangelho conforme João, capítulo 12, do versículo 12 até o versículo 43. O evangelista registra assim: no dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o Rei de Israel. Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as Escrituras Sagradas. Povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o seu rei montado num jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso, mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso o que tinha acontecido. A multidão que estava com Jesus, quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido. E o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esse milagre. Então os fariseus disseram uns aos outros: não estamos conseguindo nada. Vejam, todos estão indo com ele. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, da Galiléia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Jesus continuou: agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? Será que eu vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia: eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus. Mas ele disse: não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora deste mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer.
multidão perguntou: a nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre. Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: a luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês têm esta luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que possam viver na luz. Depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele, para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Quem viu que era o Senhor que estava agindo? Não podiam crer, porque, como disse Isaías, Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles, para que não vejam e não entendam, e não se voltem para ele e sejam curados por ele. Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos agora juntos confessar a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós vamos agora ouvir mais um louvor em preparação à mensagem. Eu vejo aquela cruz na qual o meu Jesus por mim foi pendurado, levando meu pecado. Sua angustiosa morte mudou a minha sorte. Eu vejo aquela cruz e lembro meu Jesus ao ser desamparado por Deus seu Pai amado, pois este seu tormento me vem tão grande alento. Eu vejo aquela cruz envolta em grande luz, pois nela vitorioso Jesus, o herói glorioso, venceu pecado e inferno e deu-me um lar eterno.
ouvir falando do seu amor profundo enquanto estou no mundo. Que a paz de Deus, o nosso Senhor, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do seu Santo Espírito nos abençoe neste momento de meditação na sua santa palavra, que esta palavra produza frutos no nosso viver diário. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me lembro quando bastante pequeno, vendo os meus dois irmãos mais velhos fazendo algumas atividades da escola, e eu tinha desejo imenso de entrar na escola e também poder começar a estudar e fazer as tarefas e tudo mais. E eu me lembro de uma experiência que é bastante comum, que eu tinha muita vontade de fazer, e um dia chegou a minha vez na escola de fazer a experiência, que eu acredito que a grande maioria de vocês também já tenham feito na escola, aquela experiência de pegar um grãozinho de feijão, colocá-lo em um algodão úmido e ir reparando, ir percebendo dia após dia a transformação que acontece daquele pequeno grão, e ele começa a germinar e começa a brotar ali um pé de feijão. É um pequeno grande milagre. Um pequeno grão que estava lá dentro da sacola que veio do mercado, junto com tantos outros grãos, e que, se tivesse permanecido ali, seria apenas mais um grão que iria para a panela e depois nós comeríamos. Mas, pelo simples fato de ser retirado, colocado num algodão úmido, há uma transformação, há uma nova vida surgindo a partir daquele pequeno grão. E Jesus, no texto do Evangelho de hoje, ele fala a esse respeito, e ele diz: se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão, mas, se morrer, dará muito trigo. Usando esta imagem deste milagre, da vida que brota da morte e que produz muito fruto, Jesus estava falando primeiramente a respeito de si mesmo, da sua missão quando veio ao mundo. Nos versículos 31 até 33 do texto de hoje, Jesus diz assim: chegou a hora deste mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. Quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. Queridos irmãos e irmãs, Jesus estava ali falando aos seus discípulos, a todas as pessoas que estavam ouvindo, e falando claramente, abertamente, de que a sua glória, a sua glorificação estava na morte. Estava escondida lá na cruz, onde ele iria para produzir uma vida eterna e abundante. Se Jesus não cumprisse com a sua missão, ele seria como um grão de feijão que fica lá no saco. Ele poderia permanecer vivo, mas ele não produziria fruto. Ele não traria benefícios para nós, seres humanos, se tivesse seguido uma vida que cada ser humano quer seguir, sem sofrimento, sem dor e sem morte. Mas Jesus quer mostrar às pessoas e mostrar a nós que a sua missão estava exatamente nisso, neste morrer para dar a vida. E é exatamente desta forma, neste morrer para dar a vida, é que Deus escolheu para, assim, demonstrar o seu amor, demonstrar a sua salvação ao mundo. O caminho das religiões humanas é bastante diferente deste caminho escolhido por Deus. Por exemplo, o budismo e o hinduísmo, eles ensinam a respeito da lei do karma. O que significa isso?
Tudo que a pessoa semear aqui nesta vida, ela vai colher no futuro. Tudo que ela fizer enquanto está aqui no mundo tem uma recompensa, tem uma colheita nas vidas ou nas reencarnações futuras. Por exemplo, se a pessoa é uma pessoa má aqui no mundo, ela age de forma equivocada. Lá na frente, na outra vida, na outra reencarnação, ele poderá nascer como um paralítico ou com qualquer uma outra doença grave. Ele pode vir agora na pessoa que pertence a uma classe inferior da sociedade, uma pessoa muito pobre, desprezada. Ela também pode, em alguns casos, reencarnar e nascer como um animal, um cachorro, como uma barata ou até mesmo como um verme. Assim também, se a pessoa age bem, se a pessoa é uma pessoa de boas obras aqui no mundo, em uma outra vida ela pode voltar como uma pessoa muito rica, ela pode voltar até como um santo, ela pode voltar com certeza eh, membro de uma classe alta mais abastada. Essa é a lei do karma. E segundo essas religiões, ela é imutável. Agora imaginem vocês, queridos irmãos, se nós dependêssemos disso, nós estaríamos perdidos para sempre, porque nós já nascemos em pecado, nós já nascemos afastados de Deus, nós não temos a glória de Deus em nós mesmos e diariamente, como diz o apóstolo Paulo, por mais que nós lutemos para fazer o que é bom, nós acabamos fazendo o que é mal. E por causa disso, a nossa colheita, o que nós merecemos é apenas a ira e a condenação do nosso Deus por toda a eternidade. E mesmo se houvesse a possibilidade de uma reencarnação aqui no mundo, para que nós pudéssemos evoluir, esse processo seria um processo infinito, porque é impossível para nós seres humanos nos purificar diante do nosso Deus. Mas aí é que entra a maravilha do cristianismo. O cristianismo não é uma religião criada pelos seres humanos. O cristianismo é de Deus. O cristianismo está baseado neste morrer para dar a vida que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou. O mal e o pecado que nós semeamos aqui no mundo foram colhidos por Jesus lá na cruz, onde ele morreu para produzir uma vida abundante e eterna para todos aqueles que nele creem. A morte de Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, muda o nosso destino. A morte de Jesus na cruz muda a nossa situação diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, Jesus diz que este morrer para dar a vida se aplica também a todos aqueles que creem nele, a todos aqueles que o seguem e que o servem. Os versículos 25 e 26 do Evangelho, ele diz: quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Tanto nesse texto como em outros textos que Jesus fala a respeito daquelas pessoas que o seguem, ele quer dizer que a pessoa que se dispõe a seguir Jesus, ele não pode ter o seu foco da vida para as coisas deste mundo, para a sua vida física, para os seus bens materiais, porque se for assim, ele acabará perdendo tudo. Jesus diz que a pessoa que está disposta a abrir mão, a perder a sua vida física e os seus bens materiais por causa de Cristo, este sim terá a vida eterna, a vida verdadeira. É óbvio que Jesus não está querendo dizer que nós temos que ser pessoas fanáticas e radicais, odiando tudo que é material, seja o nosso corpo ou as coisas deste mundo. Não, o nosso corpo, a nossa vida física, os bens materiais também são bênçãos de Deus. Mas aqueles que são verdadeiros discípulos, verdadeiros seguidores de Jesus, não colocam essas coisas em primeiro lugar, mas colocam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E nós confiamos na promessa de Deus que todas essas coisas nos serão acrescentadas. E foi isso que Jesus fez. Para morrer e dar vida para cada um de nós, ele seguiu sempre a vontade de Deus, seu Pai.
Ele colocou acima de tudo a vontade de Deus, o seu Pai, acima da sua própria vontade. No versículo 27, Jesus diz assim: agora eu estou sentindo uma grande aflição, e o que eu vou dizer? Será que eu vou dizer, Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no texto da epístola que nós ouvimos hoje, ele fala que depois desta sua humilhação, da sua morte na cruz, Jesus ressuscitou e foi exaltado, e um dia ele será honrado por todas as criaturas do universo. Queridos irmãos e irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida, que na morte produziu vida eterna, também nos convida a nós, seus discípulos, seus seguidores, a morrermos para produzirmos vida, morrermos para os nossos maus desejos, morrermos para a nossa vida centrada nas coisas materiais, morrermos para o nosso egoísmo, para o nosso orgulho, para a nossa cobiça. Jesus nos convida a pensarmos, a agirmos e a vivermos como ele viveu. É claro que isso não é fácil. Aliás, para nós, seres humanos, isso é impossível, porque nós ainda somos pecadores. Nós ainda temos a velha natureza dentro de nós. Isso não é fácil porque nós ainda vivemos num mundo rodeado por pessoas que não aceitam Jesus Cristo como aquele Messias que veio ao mundo e que nos chama a sacrificar os nossos próprios interesses e a servir ao nosso próximo em amor, ao invés de explorar o nosso próximo e humilhá-lo. Queridos irmãos e irmãs, o mundo, infelizmente, muitos que se dizem seguidores de Jesus ainda não entenderam que o reino de Deus não é construído sobre a força das armas, sobre a prepotência e o poder dos líderes políticos, sobre as riquezas e a prosperidade material. Este reino de Deus é o reino de morrer para dar a vida, onde o seu Filho Jesus Cristo se tornou o maior servo, se sacrificando na cruz por cada um de nós. Versículo 37, o evangelista João diz assim: eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele. Queridos irmãos e irmãs, hoje, muitos que se dizem cristãos estão em busca de milagres, em busca de maravilhas, mas lá no fundo, muitos nem acreditam, muitos nem creem verdadeiramente em Jesus Cristo, aquele servo de Deus, Filho de Deus que veio para morrer e nos dar a vida. Muitas pessoas que buscam as igrejas hoje estão mais preocupadas em satisfazer os seus próprios desejos, principalmente desejos materiais e físicos, estão pouco interessados em crer e seguir a Jesus Cristo. Assim como no tempo do próprio Jesus, tantos líderes judeus, como diz João, preferiam ser elogiados pelas pessoas, preferiam ter um status social do que serem elogiados pelo próprio Deus e terem garantido a vida eterna. Assim, queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados pelo próprio Senhor Jesus Cristo a vivermos como Ele e a vivermos com Ele, para que assim como Ele morreu para produzir vida, nós também possamos oferecer as nossas vidas em sacrifício ao nosso Deus, em serviço ao nosso próximo, para que a vida eterna, feliz e abundante que só o nosso Senhor Jesus Cristo pode nos dar, nos encha e encha também as pessoas que estão ao nosso redor. O salmista, no Salmo 118, que nós ouvimos hoje, nos convida a louvarmos ao nosso Deus, a anunciarmos a sua grandeza, a darmos graças ao nosso Senhor, porque o nosso Senhor é bom, porque o seu amor dura para sempre. Vamos louvar, vamos entregar a nossa vida ao nosso Deus, vamos servi-lo com tudo que nós somos e temos, porque o seu Filho Jesus Cristo veio para morrer e assim nos dar vida. Vida que continua vindo a nós ainda hoje, na sua palavra, nos sacramentos, onde o nosso Senhor Jesus Cristo, que
foi levantado na cruz, vem a nós, nos atrai com seu amor e nos transforma de uma maneira tão maravilhosa. Queridos irmãos e irmãs, neste momento em que nós adentramos a Semana Santa, que nós nos permitamos meditar diariamente nesta obra do Senhor Jesus, que veio ao mundo, não para se servir do mundo, não para ser servido pelo mundo, mas para servir a cada um de nós, morrendo assim para nos dar vida eterna. Amém. O grande amor do nosso Deus, que se tornou tão presente e real na pessoa e obra do seu Filho Jesus Cristo, guarde os nossos corações e mentes para a vida eterna. Amém. E em mim, Ó Deus, um puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como voluntário Espírito. Amém. nós vamos agora ouvir mais um pouco.
momento nós queremos nos colocar diante do nosso Pai Celestial, nos dirigir a Ele em oração. Querido Deus, nosso Pai Celeste, com hosanas chegamos diante de Ti para Te louvar por nos teres enviado o Teu Filho para cumprir a Tua lei por nós, a qual seríamos incapazes de cumprir perfeitamente. Obrigado porque Ele carregou voluntariamente o castigo pelos nossos pecados. Não há palavras suficientes para expressar a nossa gratidão por Ele ter assumido a nossa punição com a sua morte na cruz. Senhor Jesus, entre os teus ofícios também viestes para ser o nosso Rei. Governa com o teu poder e majestade sobre nós. Protege a tua igreja e defende-a dos poderes do mal. O mundo é teu, Senhor. Embora exista o erro e o mal, sabemos que és tu que nos governas. Que o teu reinado se estenda por todo o mundo pela pregação do teu evangelho e afaste dele o império do mal. Que a certeza do teu perdão restaure a nossa alegria, nos capacite a ter o mesmo modo de pensar que tu tiveste. Ajuda-nos a meditar sobre os teus sofrimentos e, em arrependimento e fé, viver para a tua honra e glória. Pelo poder do teu Espírito Santo, firma-nos em tua graça e em teu amor e mantém-nos no caminho que leva a ti. Ajuda-nos a vencer as tentações de Satanás, do mundo e da nossa natureza corrompida. Fortalece a nossa fé para buscarmos a Ti em primeiro lugar e acima de tudo. Te louvamos, Senhor, por teres concedido mais um ano de vida ao nosso irmão José Irineu neste dia 24. Obrigado por todas as bênçãos derramadas sobre ele e guarda-o no teu caminho. Pedimos que os teus cuidados estejam sobre aqueles que passam por sofrimentos e conflitos, para que em tua bondade recebam ajuda e consolo. Liberta os tristes de suas aflições. Aos enlutados envia o teu consolo. Sabemos que estás conosco todos os dias e que jamais nos abandonas. Que nesses tempos de pandemia esta certeza nos anime e nos dê esperança de cura e paz. Pedimos ao Pai que estendas o teu cuidado especial sobre o Roberto, que é irmão da nossa irmã Marilene, sobre também o Ildefonso, irmão do nosso irmão Hilário Leite. Ambos estão internados por causa da Covid. Também, Senhor, estenda os teus cuidados sobre o nosso irmão Hilário, que também está internado, precisando dos teus cuidados. Oramos em nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Irmãos e irmãs, assim nós chegamos ao final de mais este culto. Nós agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam e aqueles que vão nos acompanhar também assistindo este culto gravado mais tarde. Que Deus nos abençoe nesta Semana Santa, um momento tão especial da vida da igreja, quando nós lembramos o propósito de Jesus Cristo ter vindo ao mundo para sofrer, morrer em nosso lugar e maravilhosamente ressuscitar para nos dar a garantia da vida eterna. Que essa semana seja uma semana abençoada de meditação, sofrimento e morte de Jesus. Convidamos todos a nos acompanharem também na sexta-feira pela manhã, às 9 horas, o nosso culto de Sexta-feira Santa. Nós não teremos o culto de quarta-feira, teremos o culto na sexta-feira, às 9 horas da manhã, e no domingo, o nosso culto de Páscoa, a grande celebração da Igreja Cristã, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o nosso domingo, abençoe toda essa nossa semana.
Nos vemos então nas nossas transmissões. Nós ainda vamos ouvir mais um louvor para encerrarmos esse nosso culto. Bom domingo a todos. Outra vez cantamos teu louvor, alegres ao teu templo aqui deixar. Bendito és tu, conosco está, Senhor, com tua paz vem nos abençoar. Que tua paz levemos para o lar, conosco fica até o anoitecer, e do pecado, ó Pai, vem nos guardar, e faze-nos teu nome engrandecer. Que tua paz nos sirva de farol durante a noite para nos guiar na escuridão da vida e contra o mal, pois luz e trevas podes dominar. Que tua paz nos venha dirigir todo momento em nosso labutar, e quando cessa a luta no porvir, que eterna paz possamos desfrutar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal,